Amém. Graças a Deus. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã, quando estaremos aqui fazendo uma breve reflexão, tomando a palavra do Senhor como fundamento para isso. E oramos para que Deus, nosso Pai, nos abençoe, faça com que a sua palavra produza em nós os seus efeitos de santidade, de amor, de graça, e assim possamos crescer e continuar avançando nessa nossa caminhada em direção àquilo que o Deus, nosso Pai, reservou para nós. Eu quero tomar um texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 11. Nós vamos falar um pouco a respeito de um convite do Senhor e dois desafios do Senhor Jesus para nós, para que saibamos de fato como viver a vida com Ele. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, então ele nos faz um convite e em seguida lança dois desafios. E se nós atendermos o convite e aceitarmos os desafios, certamente seremos aliviados e encontraremos descanso para as nossas almas. Então, o convite do Senhor é o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, ele diz, venham a mim, se você está cansado de carregar fardos pesados, e eu o aliviarei. É importante observar que o Senhor Jesus nos convida para Ele, para irmos a Ele, a sua pessoa. Ele não nos convida para irmos a algum lugar, também não nos convida para fazermos algumas coisas, simplesmente irmos a Ele. E isso significa crer nele, compreender que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para trazer a salvação, a redenção para todos nós e nos levar de volta para o nosso verdadeiro lugar, que é a casa do Pai. Ele quer nos colocar em comunhão com Deus novamente, para que a vida de fato possa acontecer em nosso espírito, e uma vez em nosso espírito possa trabalhar a nossa alma, e assim o nosso corpo, como consequência disso, viver melhor. Então o convite que o Senhor Jesus nos faz é justamente esse: vinde a mim. É curioso porque muitas pessoas, elas querem encontrar alívio para as suas vidas e elas procuram não na pessoa de Jesus. Muitas procuram numa igreja, numa denominação, num código de leis ou qualquer outro tipo de doutrina, de dogmas, achando que se praticarem tais coisas, se frequentarem tais igrejas, se estiverem com certas pessoas, então elas serão aliviadas de suas cargas. Mas isso é engano, isso é falso. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, por melhor que seja, tem nela mesma o poder de nos aliviar das nossas cargas. Nenhum sistema tem o poder de nos aliviar das nossas cargas. Nenhuma pessoa humana como nós, pecadoras, pode fazer isso. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, ninguém que seja da nossa condição pecaminosa, ainda ligados ao nosso primeiro pai, Adão, é capaz de fazer isso em nosso benefício.
Então, a única pessoa capaz de aliviar a sua alma, aliviar a minha alma, de tirar de nós essa sobrecarga, é a pessoa de Jesus, o Cristo. Então, quando você e eu, quando nós nos identificamos com Jesus, quando ele passa a ser, de fato, a nossa vida, a razão única da nossa existência e do nosso viver, quando compreendemos que ele é, de fato, o caminho, a verdade e a vida, então nós descobrimos nele que carregar cargas pesadas é desnecessário. Não precisamos mais fazer coisa alguma por nós mesmos, de nós mesmos, que traga como consequência esse alívio para o nosso interior. É bom também notar que Jesus está dirigindo, primeiramente, esse seu convite aos judeus, aqueles que viviam sob o regime da lei mosaica, da lei judaica e do sistema que os líderes judaicos criaram através do tempo. E ali havia os fariseus com seus fardos, com seus pesos colocados sobre as pessoas. Havia os saduceus com a negação das realidades espirituais. Haviam os herodianos que buscavam na política, na finança, o alívio da vida e da alma. E outros sistemas, os zelotes, que achavam que se tivesse uma vida regrada, santificada, consagrada, de certo modo, também encontrariam descanso para as suas almas. E a gente nota ali que havia vários partidos religiosos, políticos, econômicos, que buscavam, através das suas práticas, o alívio da alma, o alívio para a vida. Mas tudo isso era bobagem, era tentativas inúteis, porque nada e ninguém pode tirar de nós dessa sobrecarga, a não ser a pessoa. Notem bem, não são os ensinos de Jesus, não são os milagres de Jesus, nada que o Senhor Jesus fez, mas a pessoa dele. É ele que tira de nós essas cargas, essas sobrecargas, esses pesos. E quando nós, de fato, então, nos identificamos com ele, entendemos que ele é capaz disso, e nos rendemos a ele, nos submetemos a ele, a pessoa dele, em comunhão de vida, nós descobrimos a vida como ela é no plano de Deus. E aí nós vemos que é inútil religião, inútil qualquer sistema que promete nos trazer qualquer tipo de vantagem espiritual ou mesmo física. Então, se você e eu atendermos o convite de Jesus e irmos a ele, e não a lugares, a pessoas, a coisas, mas a ele, e passarmos a viver na dependência absoluta dele, não vamos sentir medo, não vamos sentir preocupação. Estou falando no sentido amplo daquilo que o Senhor está nos colocando aqui. Ele mesmo vai dizer ainda em Mateus capítulo 5, verso 25, capítulo 6, verso 25, para não andarmos inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. E quando nós temos o Senhor na nossa vida, desnecessário estar preocupado, ansioso, etc. Então, a vida com Jesus, ela acontece nessa dimensão da graça de Deus, onde nossa alma, nosso espírito não são perturbados pelas questões desta vida. Então, estar em Cristo é estar aliviado de todas as cargas. Estar em Cristo é estar aliviado dos medos, das preocupações e das ansiedades dessa vida. Estar em Cristo é estar seguro de que a vida tem propósito, tem desígnio, ela tem um final feliz. É saber que um dia nós estaremos na glória de uma vida onde não haverá mais dor, pranto, morte, nada que seja negativo.
Então é viver nessa esperança, nessa certeza, nessa confiança. É saber que o tempo no qual agora vivemos, ele é apenas isso, um tempo. Ele passa, ele vai passar, nós estamos passando, nós estamos atravessando um tempo. Mas o tempo não é o nosso lugar. Nosso lugar é a eternidade. Nós viemos da eternidade e nós voltaremos para a eternidade. Nós viemos de Deus e nós retornaremos para Deus. Nós somos de Deus, nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. Então, quando essa verdade toma conta da nossa mente, do nosso coração, quando isso vira consciência no nosso ser, então a gente percebe que há, de fato, uma vida descansada no Senhor, aliviada no Senhor. Então, compreender isso primeiramente. O Senhor nos convida, e o seu convite é para irmos a Ele. Não vamos errar indo a uma igreja, achando que essa igreja ela vai nos dar o alívio. Não vamos errar indo a um pregador, a um pastor, a um bispo, a um padre, a quem quer que seja, achando que essa pessoa vai nos dar o alívio. Não vamos também errar achando que, se praticarmos determinados exercícios espirituais, isso vai nos dar o alívio. Se guardarmos algumas leis, se praticarmos algumas doutrinas, isso vai nos dar o alívio. Nada disso pode nos aliviar. Quem nos alivia é a pessoa de Jesus. Enquanto não entrarmos em comunhão com Ele, não nos identificarmos com a pessoa dEle e não termos essa realidade de experiência, ainda estaremos cansados e sobrecarregados. Mesmo estando na igreja, mesmo tendo boas doutrinas, mesmo seguindo bons homens e mulheres que pregam e ensinam o Evangelho, mas a nossa alma ainda continuará sobrecarregada. No dia em que nós nos despertarmos para Cristo, então nós veremos que estas cargas são removidas do nosso espírito, da nossa alma e do nosso ser. Entendido isso, o Senhor nos lança 2 desafios. O primeiro desafio que ele lança aqui é este: tomem sobre vocês o meu jugo. Agora que você veio a mim, que você está aliviado de todas as cargas, de todos os pesos, faça o seguinte: coloque no seu pescoço o meu jugo, para que você ande comigo, para que daqui para frente você passe a caminhar comigo, andar comigo, viver comigo, estar comigo em todas e qualquer situação. Esse jugo é aquilo que nos prende ao Senhor. É essa disposição de estar presos ao Senhor. E a única coisa capaz de nos prender ao Senhor, como ensina o apóstolo Paulo, que entendeu bem isso, é o amor. O nosso amor pelo Senhor. Quando nós o amamos, então de fato queremos estar com Ele sempre e em todas as circunstâncias. Quando nós o amamos, Ele se torna prioridade em tudo na nossa vida. Quando o nosso amor pelo Senhor é real, nada mais nos interessa, nada mais nos importa, nada mais tem valor para nós. Jesus Cristo é a soma de tudo aquilo que de fato satisfaz a nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser. Então, colocar o nosso jugo, veja, quem coloca o jugo? Somos nós. Quem atende o convite do Senhor? Somos nós. Vinde a mim. Quem coloca o jugo? Somos nós. É uma disposição da nossa vontade, do nosso querer. Eu quero colocar esse jugo, eu quero atender esse convite. Então, o jugo que nos prende ao Senhor é o nosso amor por Ele. E o nosso amor por Ele nunca vai superar o amor dEle por nós. Ele nos amou primeiro. A nossa salvação, a nossa vida está inteiramente dependente desse amor que Ele tem por nós. Então, Ele nos ama da maneira como somos, do jeito que somos, com tudo que temos, que fazemos,
não importa o nosso estado, o que importa agora é a nossa condição. Porque se nós atendemos o convite do Senhor, nós assumimos diante de Deus uma nova condição. Note, uma nova condição. Nós somos elevados a filhos de Deus, numa relação de comunhão com Deus como Pai. Então essa é a nossa posição agora. O nosso estado, aquilo que somos como pessoas ainda pecaminosas, isso já não importa mais diante do Senhor. O importante é que temos uma posição nele e nesta posição nós progredimos cada vez mais também no nosso estado como consequência, claro. Então, amar o Senhor, saber que somos amados por Ele e amarmos a Ele com todo o nosso coração, estar presos a Ele e viver com Ele em todas as circunstâncias, andar com Ele com o coração agradecido, sempre cheio de graça por tudo que Ele é e faz por nós, nós vamos viver essa vida que Ele promete neste convite. E o segundo desafio que Ele faz aqui para nós é este: aprendam de mim, aprendam de mim. Então o primeiro desafio é colocarmos o jugo do Senhor no nosso pescoço, é nos unirmos a Ele em amor. E o segundo é abrirmos nossa mente, o nosso coração, para aprendermos dele. E aprender de Jesus é olhar para tudo que Ele é e faz e imitá-lo. Paulo, entendendo isso, disse aos cristãos em Corinto: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, aprender de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, então nós estamos em contato direto com o Senhor. Notem, ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é estar em contato direto com o Senhor vivo na terra. E cada movimento do Senhor, cada palavra, cada gesto, cada ato do Senhor é pedagógico, tem o sentido de nos ensinar o que Ele faz, o que Ele fala, a maneira como Ele se movimenta, como Ele se relaciona, como que Ele trata as pessoas à sua volta. Tudo isso é para nos ensinar como deve ser a nossa vida. Uma das lições mais difíceis que Ele nos ensina nessa sua vida santa e belíssima é que nós devemos amar os nossos inimigos, falar bem dos nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos. Não são os amigos, mas os inimigos. Nós estamos cercados de inimigos, daqueles que nos contrariam o tempo todo, de muitas formas. E a nossa reação primeira é sempre negativa. É claro que a nossa reação primeira, diante de uma contrariedade, é negativa. Mas o Senhor diz: aprenda de mim. Tenha uma ação, tenha uma atitude positiva diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa, diante de qualquer acontecimento. Seja sempre positivo. Uma das lições maravilhosas que ele nos dá, ainda aqui nesse capítulo, no verso 25, o Senhor Jesus havia pregado o Evangelho em 3 grandes cidades lá em Israel: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E ele diz a palavra ali que ele operou a maioria dos seus milagres, dos seus sinais naquelas cidades. Então o Senhor passou um tempo nessas 3 cidades, pregando o reino de Deus, realizando milagres extraordinários, em abundância. E qual foi o resultado disso? Diz o texto que algumas pessoas creram nele. Algumas. Em 3 cidades, o Senhor Jesus anunciando o reino de Deus, ninguém melhor do que ele para anunciar o reino, a palavra de Deus, fazendo os maiores milagres possíveis diante daquelas pessoas.
E o que ele teve como resultado? Algumas pessoas, veja, algumas pessoas creram nele. Não sabemos ainda por qual razão creram, talvez só por causa dos milagres. E diante desse aparente fracasso no seu ministério, ele vai fazer o seguinte: em vez de murmurar, reclamar ou ficar deprimido por isso, ele nos dá 5 lições que eu acho que vale a pena ressaltá-la aqui rapidamente, que nós devemos aprender e praticar na nossa vida. A primeira lição que ele nos ensina diante desse momento negativo entre aspas, no seu ministério, é de agradecimento. Diante desse pequeno resultado, diante de um grande trabalho, ele diz: graças te dou, ó Pai. Aprender com Jesus a agradecer a Deus em tudo. Aprender com ele que nós devemos dar graças a Deus em todos os momentos, mesmo quando aquilo que fazemos esteja aparentemente sendo negativo, nós temos que dar graças a Deus. Graças te dou. Ser agradecido em todas as situações. Não é fácil, não é simples, nós sabemos disso, mas é um exercício que nós devemos fazer continuamente. A segunda lição que ele nos dá aqui é que ele diz Pai. Ele não perde essa relação, essa comunhão com Deus como Pai. Deus é Pai, ele ensinou isso a nós o tempo todo. Quando você orar, diga Pai Nosso. Então nós temos Deus como nosso Pai. Nossa comunhão com ele, nosso relacionamento com ele deve ser sempre nessa perspectiva de que Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E criar a partir daí toda essa ideia de família. Nós somos a família de Deus. E nessa família de Deus não pode haver nada que seja negativo. E a terceira lição que ele nos dá aqui é que ele diz Senhor dos céus e da terra. Deus, Senhor. O âmbito de ação dele é universal, é Senhor no céu e Senhor da terra. E essa palavra Senhor é no sentido absoluto. Deus é absoluto. Ele é o Criador e é a autoridade absoluta em todo o universo. Não existe nada que seja absoluto à parte de Deus. Não pode haver 2 absolutos no universo. Um anularia o outro. Se Deus é absoluto, nada mais é absoluto. Portanto, se nós entendemos que Deus é absoluto, o bem absoluto, a luz absoluta, o amor absoluto, então nós vamos entender que o mal não é. Nós vamos entender que as trevas não são. Nós vamos entender que o pecado não é, que a morte não é. Nada é absoluto, tudo é relativo. Tudo está sob o controle e o domínio desse ser absoluto. Então, quando você e nós olhamos aquilo que aos nossos olhos parece ser mal, negativo, é apenas isso, uma aparência. Porque, na verdade, elas não são definidoras da vida e da existência de ninguém. Então, se Deus é absoluto, tudo mais é relativo, tudo é criação, e sendo criação, tudo está sob o governo dele, o domínio dele, e ele fará com que toda a criação seja aquilo que ele, de fato, pensou na eternidade em fazer. Isaías nos dá uma visão disso, quando Deus diz: o meu conselho está firme e eu farei toda a minha vontade. Então é isso, ninguém mais pode fazer nada senão sob essa permissão ou esse propósito de Deus. Então o Senhor Jesus diz: entenda que Deus é absoluto e nada mais é absoluto. Não existem 2 absolutos, não podem existir 2 absolutos.
Só Deus é absoluto. E a quarta lição que ele nos dá aqui é sobre a soberania de Deus. Ele está dizendo que Deus tem um propósito. Deus não criou o universo por acaso, coincidência, por capricho. Deus criou com desígnio, com propósito. Deus tem um plano para toda a criação. E Deus está levando essa criação para atender esse seu plano, no tempo e no espaço, para chegar à eternidade, que nós costumamos chamar de eternidade futura, quando o seu reino estabelecido fará com que o seu plano seja definitivo. Então Deus tem um plano, entende isso? E esse plano procede da sua soberania. É o plano que ele quis criar e ele tem a forma que ele quis dar. Portanto, entender que nem sempre as pessoas vão entender esse plano de Deus. O Senhor diz aqui que Deus decidiu soberanamente revelar esse seu plano para os humildes, os pequeninos, e ocultá-lo dos sábios e dos entendidos. Notem, não é ocultar das pessoas sábias e entendidas, mas das pessoas que fazem da sabedoria e do entendimento a razão das suas vidas. As pessoas que querem entender tudo, compreender tudo a partir delas mesmas, da sua própria capacidade. Não é isso que o Senhor está dizendo. As pessoas podem serem sábias, podem ser entendidas, podem ser informadas em tudo e, de repente, ter o seu coração aberto para receber de Deus a revelação daquilo que elas sabem que não sabem. Como já dizia o filósofo lá, uma coisa sei é que nada sei. Então, um sábio sabe que ele não sabe tudo. Quanto mais sábio, mais consciente disso ele é. E quanto mais consciente de que ele não sabe, mais aberto ele estará para as revelações daquilo que está para além da sua capacidade natural de compreender as coisas. E aí entra a revelação de Deus. Quando nós entendemos que por nós mesmos não podemos compreender Deus, compreender seu plano, seus propósitos, e nos abrimos para uma revelação, o Espírito de Deus nos revela. E uma vez revelado, nós tomamos conhecimento e a nossa vida passa a ser conduzida por esse plano, por esse propósito de Deus, e não mais por aquilo que nós mesmos edificamos como propósito de vida. Então a soberania de Deus faz isso. E a quinta lição que o Senhor Jesus nos dá nesse versículo, no verso 26, diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, é essa aceitação de Deus. Então, nós precisamos aceitar Deus em tudo aquilo que Ele é e faz, do modo que Ele é e do modo que Ele faz as coisas, sem questionarmos nada. Porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. É comum a gente ouvir pessoas, e não só pessoas de fora, nós mesmos, às vezes, nos pegamos nessa fraqueza, se queixando e reclamando de Deus, por que Deus permitiu isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus... E nem sempre aceitamos as decisões de Deus. Então a nossa vida deve ser conduzida a partir dessa conformação com Deus. Nós temos que nos conformar com Deus, porque Deus sempre sabe o que faz. É comum essa frase. Deus sempre sabe o que faz. Aquilo que nós não compreendemos, nós dizemos: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, então, essa atitude de aceitação, de compreensão de Deus, traz descanso para nossas almas. Jesus disse então: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então a nossa vida só será uma vida descansada, espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, em todos os sentidos, quando nós, primeiro, atendermos o convite de Jesus
para irmos a Ele. Não irmos a algum lugar, alguma coisa, mas a Ele. E desenvolver a partir dele a nossa vida. Segundo, tomarmos o jugo dele. Colocarmos no nosso pescoço o seu amor e responder a esse amor com o nosso amor por Ele. Um amor livre, espontâneo, para que a nossa comunhão com Ele seja verdadeira. E terceiro, aprender com Ele. Ir para os evangelhos, ler os evangelhos, não para encher a cabeça de conhecimento, mas para aprender do Senhor. Cada movimento dele, cada palavra, cada atitude, cada gesto, cada atitude diante das circunstâncias vividas por ele, aprender com ele. E aprendendo com ele, que é humilde, manso, de coração, nós encontraremos alívio para as nossas sobrecargas e encontraremos descanso para as nossas almas. Está colocado diante de nós, portanto, o convite do Senhor e estão colocados diante de nós os dois desafios do Senhor. Convite para irmos a Ele. Desafios, tomarmos seu jugo e aprendermos dele. Se nesta manhã nós fizermos essas coisas e seguirmos praticando essas coisas, certamente veremos que a vida é uma vida que vale a pena ser vivida. A despeito de tudo que esteja acontecendo, vale a pena ser vivida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude aonde você estiver, no momento que você está vivendo, seja qual for agora a sua situação. Lembre-se, Deus está aí com você, te ama, te quer sempre, e Ele fará por você aquilo que deve ser feito. Agradeça a Deus, louve a Deus, exalte ao Senhor por tudo, porque nele nós nos realizamos. Que seja assim nesta manhã e que seja assim sempre, para a glória e o louvor de nosso Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos então, amém e amém, graças a Deus. Muito obrigado por me ouvir e estar comigo até agora.